Olá a todos, sejam bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso curso de números complexos, analisando agora o conjugado de um número complexo. Além disso, vamos verificar como as operações de soma e produto se comportam diante da conjugação de um número complexo. Finalmente, vamos definir uma nova operação, a divisão de números complexos. Em primeiro lugar, dado um número complexo na forma algébrica z igual a mais bi, o seu conjugado z barra é definido como número complexo a menos bi. Observe que alteramos o sinal da parte imaginária do número complexo, mas mantemos o sinal da parte real do mesmo. Assim, para o número complexo z igual a meio mais raiz de 3 sobre 2i, o seu conjugado é o número complexo meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Note mais uma vez que alteramos apenas o sinal da parte imaginária, mantendo o sinal da parte real desse número complexo. Se porventura temos um número complexo na forma z igual a 5, um número puramente real, o seu conjugado é igual ao próprio número complexo z igual a 5. Já um número imaginário puro como z igual a 11 vezes i, tem como conjugado z barra menos 11 vezes i. Vejamos algumas propriedades dessa operação de conjugação. Dado o número complexo z igual a mais b vezes i, o seu conjugado z barra é a menos b vezes i. O produto entre o número complexo z e seu conjugado z barra é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. De fato, o número complexo escrito na forma a mais b vezes i tem como conjugado o número complexo na forma a menos b vezes i. Aplicando a propriedade distributiva, encontramos que esse produto z vezes z barra é a ao quadrado menos a vezes b vezes i mais b vezes i vezes a menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. Os termos a vezes b vezes i e b vezes i vezes a são idênticos e se cancelam. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, a unidade imaginária, temos que z vezes z barra é a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes menos 1, que produz finalmente que z vezes z barra é a ao quadrado mais b ao quadrado. Observamos que este produto de um número complexo pelo seu conjugado resulta em um número puramente real. Uma propriedade que já foi vista em um exemplo anterior é a seguinte: se o número complexo z é igual ao seu conjugado z barra, então este número complexo é um número real. Para demonstrarmos esse fato, partimos da identidade z igual a z barra, ou seja, a mais b vezes i é igual a menos b vezes i. Comparamos então parte real de um com parte real do outro e parte imaginária do primeiro com parte imaginária do segundo. De maneira que obtemos as seguintes condições: a é igual a, ou seja, a pode ser qualquer número real, e b é igual a menos b, de onde concluímos que b tem que ser necessariamente igual a zero. Assim, se b é igual a zero, o número complexo é escrito como a mais zero vezes i, ou seja, ele é simplesmente a, um número puramente real. Como se comporta a conjugação em relação às operações de soma e produto? O conjugado da soma z mais w é igual à soma dos conjugados, conjugado de z mais conjugado de w. O mesmo vale para o produto. O conjugado do produto z vezes w é igual ao produto dos conjugados, conjugado de z vezes conjugado de w. Vamos demonstrar essa propriedade para a soma e a demonstração para o produto é idêntica. Partimos então da soma dos conjugados. Se z é o número complexo a mais bi e w é o complexo c mais di, temos então que a soma de z e w é o número complexo que tem parte real a mais c e parte imaginária b mais d. Aplicando-se agora o conjugado, encontramos que esta soma é o número complexo a mais c menos b mais d vezes i, que por sua vez pode ser escrito como a menos b vezes i mais c menos d vezes i. Os dois primeiros termos constituem exatamente o conjugado de z, enquanto que os dois últimos termos representam o conjugado de w, de maneira que podemos escrever que o conjugado da soma z mais w é igual, de fato, à soma dos conjugados de z e de w. O mesmo valendo para o produto de números complexos. Consideremos o seguinte exemplo. Queremos determinar o número complexo z que satisfaz a seguinte condição: conjugado de z mais 2 vezes z vezes i menos 1 é igual a 2. Supomos então que o número complexo z é dado pela forma a mais b vezes i.
Assim, o seu conjugado é A menos B vezes I, e substituindo essas condições, na equação dada temos que A menos B vezes I mais 2 vezes A mais B vezes I menos 1 igual a 2. Assim, aplicando-se a propriedade distributiva ao termo entre parênteses, encontramos a seguinte condição: A menos B vezes I mais 2 vezes A vezes I mais 2 vezes B vezes I ao quadrado menos 1 igual a 2. Lembramos que a unidade imaginária I ao quadrado é igual a menos 1, de maneira que após reagruparmos os termos, temos a seguinte condição: A menos 2 vezes B menos 1 mais 2 vezes A menos B vezes I é igual a 2. Comparando-se os números complexos à esquerda e à direita, encontramos as seguintes condições: A menos 2B menos 1 igual a 2 e 2A menos B igual a 0. Devemos agora, então, resolver esse sistema linear envolvendo as incógnitas A e B. Para tanto, partimos da segunda equação, 2 vezes A menos B igual a 0, que nos leva à condição B igual a 2A. Substituímos, então, essa condição na primeira equação, A menos 2B igual a 3, para produzir A menos 2 vezes 2A igual a 3, ou ainda menos 3A igual a 3, que nos leva à condição de que A é igual a menos 1. Finalmente, o valor de B é 2 vezes A, ou seja, B é igual a menos 2. E assim, o número complexo procurado é menos 1 menos 2i. Queremos agora obter o inverso de um número complexo. Para isso, vamos considerar o número complexo z diferente de zero e vamos determinar o inverso de z, 1 sobre z, na forma a mais b vezes i, tal que z vezes o seu inverso é igual a 1. Para tanto, vamos considerar o seguinte artifício algébrico. O número complexo 1 sobre z vai ser multiplicado tanto o numerador como o denominador pelo conjugado de z. Se z é da forma a mais bi, o seu conjugado é da forma a menos b vezes i. E assim, aplicando-se a propriedade distributiva tanto ao numerador como ao denominador dessa expressão, encontramos a seguinte condição: 1 sobre z é a menos b vezes i sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Assim, o inverso do número complexo z é tal que tem parte real dada por a dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado e parte imaginária menos b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos agora mostrar que, de fato, z vezes esse suposto inverso é igual à identidade. Mais uma vez, z é da forma a mais b vezes i, enquanto que o inverso de z é da forma a menos b vezes i sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. A multiplicação desses termos pela propriedade distributiva vai produzir que z vezes o seu inverso é a ao quadrado mais b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, e de fato z multiplicado por este inverso é igual a 1. De posse desse resultado, podemos então agora dar um significado à divisão de dois números complexos quaisquer. Sejam z1 e z2, dois números complexos, tais que z2 é diferente de zero. O quociente ou a razão z1 sobre z2 vai ser interpretada da seguinte maneira: vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador dessa expressão pelo conjugado de z2 para dar um significado, um sentido a essa divisão de números complexos. Assim, para o quociente 1 mais 2i sobre 2 menos 5i, adotaremos tal procedimento para interpretarmos esta divisão. Assim, para calcularmos o quociente entre esses dois números complexos, multiplicaremos tanto o numerador como o denominador por 2 mais 5i, o conjugado de 2 menos 5i. Utilizamos a propriedade distributiva para encontrar a seguinte expressão: 2 mais 5i mais 4i mais 10i ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que produz 2 mais 9i menos 10 sobre 29, que por sua vez resulta em 8 mais 9i sobre 29, ou seja, esse quociente é um número complexo z, tal que tem parte real 8 sobre 29 e parte imaginária 9 sobre 29. E assim concluímos mais uma etapa no nosso estudo de números complexos. No próximo encontro, voltaremos ao plano cartesiano e daremos uma interpretação geométrica a um número complexo baseado na ideia de par ordenado, como discutimos no início desse curso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!